Vai. Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez, boa tarde para todos. Nós iremos começar a terceira aula de angelologia do nosso seminário que nós demos início esse ano. E hoje nós falaremos de angelologia na parte da demonologia, tá bom? Então, para iniciarmos a aula de hoje, nós começaremos com uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: quem são os demônios? E nós vamos dar um conceito. Então pense aí, você já pensou quem são os demônios? Como eles agem na vida das pessoas? E a resposta, um conceito básico sobre os demônios, que eles são espíritos maus, tá? Sem terem corpos, e eles entram nas pessoas, podendo mais de um demônio fazer morada nessa vítima, conforme está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 9. E os efeitos dessa possessão são a loucura, enfermidade do sistema nervoso, Nós vemos lá em Mateus, capítulo 8, 33, 12, 22. Vemos em Marcos também, capítulo 5, pessoas enfermas do sistema nervoso, efeito de uma possessão demoníaca. E a palavra demônio, ela é de origem grega e significa falsa deidade, tá? Então nós vemos aí lá em 1 Coríntios aparecendo aí essa palavra significando isso, em 1 Coríntios no capítulo 10. E no Antigo Testamento nós vemos aí o plural de midvah, que seria demônio, e com significado de arruinar, destruir, expoliar, devastar. E nós vemos que essas características são todas características de Satanás. Então, no Novo Testamento, nós também temos uma outra palavra, que é daimonion, que significa espírito ou ser inferior a Deus, tá? E, consequentemente, superior ao homem, o homem, nessa escala ele é o menor de todos, Então, são espíritos maus, tá? E mensageiros e ministros do mal. Assim como existem os anjos, para ministrar coisas boas, os anjos de Deus, os anjos decaídos, também denominados demônios, também dão mensagens mas ministram o mal na vida das pessoas. Então, qualquer deidade que não seja o Deus verdadeiro, ele é um espírito que se opõe, tá bom, a ele. Logo, é um espírito do mal ou um demônio, tá bom? E também nós vemos aí que só há um diabo, tá? Que é conhecido por uma variedade de nomes e títulos na Bíblia, como nós já podemos estudar nas aulas 1 e 2, tá? E o diabo, ele governa sobre os outros, as outras falsas deidades, sobre os outros demônios, tá? Que são sujeitos a ele, tá? Muitas vezes na Bíblia a palavra espírito é usada para descrever um demônio, como um descritivo deles. E, por exemplo, a Bíblia ela menciona, irmãos, o espírito do mal, como nós vemos em Atos capítulo 19, lá. Espírito imundo, espírito de enfermidade, espírito mudo e surdo, ou seja, que causam essas doenças nas pessoas que estão possessas por esses espíritos. Então, alguns demônios, eles possuem o espírito de assassinato, suicídio, medo, mentira, tá? E o que os associa com vários pecados e atitudes contrárias à vontade de Deus. Então, por isso que quando as pessoas ficam com esses assim, elas com essas atitudes, é porque eles veem que elas estão possessas, oprimidas pelo demônio. Então, os demônios, eles são seres criados, como nós bem sabemos. Eles são imortais e eles não podem voltar a ter o seu relacionamento anterior com Deus, justamente por causa da atmosfera que eles foram criados, que foi a atmosfera espiritual de perfeição. E isso ficou bem claro que eles não poderiam pecar, porque no céu não há maldade, não pode entrar corrupção.
né? E eles deixaram entrar corrupção em seu coração através do seu mentor principal, que é Satanás. Por isso, nas condições que eles foram criados, viviam, eles não podem receber o perdão. Imortais, irmãos, quer dizer que eles são eternos, mas só que eles vivem numa atmosfera agora de sofrimento, de submissão, de sujeição, de fazer coisas para o mal. E diferentemente dos anjos bons, que estão na mesma atmosfera, mas só que com Deus, numa atmosfera de glória, de santidade, tá? Que foram os anjos que não preferiram, não optaram por seguir a Satanás, tá bom? E tem grandes poderes, os demônios eles têm grandes poderes comparados aos seres humanos, tá? Mas os seus poderes eles não se comparam com o poder de Deus, é lógico. Por isso nós não devemos temer o inimigo. E Deus, ele nos deu autoridade sobre eles. E os cristãos que creem no poder de Jesus, eles não podem ser conquistados pelo poder dos demônios, tá? Então, quando nós estamos edificados na palavra, nós temos ciência disso, tá? E o espírito imundo, que a gente encontra lá em Lucas capítulo 9, quer dizer que ele é muito astuto, tá? Que ele se opõe a Deus e ataca as pessoas, né, com todo tipo de males, né? Nós vemos aí em Marcos capítulo 7, 26, esse exemplo. Então o demônio é um anjo que se rebelou contra Deus ao seguir as ordens de Satanás, né? Nós estamos falando aqui isso desde o começo. Eles executam as ordens de Satanás, tentam induzir as pessoas a desobedecer os desejos de Deus, os desígnios de Deus. Quando eles entram realmente na vida dos seres humanos, isso é chamado de possessão demoníaca, tá? E há muitos exemplos na Bíblia, e uma grande parte do trabalho de Jesus na Terra envolveu a cura das pessoas controladas pelos demônios. Então, algumas características de demônios: eles têm uma natureza espiritual, são seres espirituais, mas seres imundos, tá? Seu intelecto, eles conhecem a Jesus em seu intelecto e sabem do seu destino final, né? Nós vemos lá em Mateus capítulo 8, versículo 29, né? Eles sabem do plano de salvação, ele tem sua própria doutrina distorcida, né? Os demônios, eles têm uma doutrina distorcida sobre a salvação, por isso que eles tentam induzir as pessoas ao erro, tá? Sua moralidade são chamados de espíritos imundos, e a sua doutrina é uma doutrina imoral, depravada, tá? De não santidade. Então isso é um grande sinal, né, da moralidade vil do demônio. Então, mentiras quanto à origem, quanto à sua origem. Eles mentem quanto à sua origem, né? Eles são feitos para enganar, né? O diabo veio para matar, roubar, destruir, para enganar as pessoas. Então, uma das mentiras, eles não são, tá? Os demônios não são homens maus mortos no paganismo, não, tá? Como muitas pessoas pensam, ou pessoas de outras religiões, de outras linhas de pensamentos, né? Eles também não são espíritos desencarnados da raça pré-adâmica, que as pessoas falam que existiu essa raça, né? Antes de Adão ser criado. Nós não temos relatos históricos de que houve ser humano. Então, embora, né, os evolucionistas falem muitas coisas dos homens, dos diferentes homens, Homo sapiens, homens do Neandertal, né, homens das cavernas, né, não temos histórias disso, né? Eles são descendentes de homens e mulheres antediluvianos. Isso também não é verdade, né? Apesar do registro bíblico da existência de pessoas que viveram antes do dilúvio, né? Mas a Bíblia fala que ninguém sobreviveu, né? E essa hipótese não é possível que haja verdade nisso, porque após a morte segue-se o juízo. Então não tem como uma pessoa que foi condenada ao inferno ela se tornar um demônio, né? Isso não é possível, tá bom? Então a verdade bíblica, irmãos, é o quê? Que Satanás era um anjo,
príncipe dos demônios, né? Nós vemos isso em Mateus capítulo 12, 24. E os demônios são anjos e não uma raça pré-adâmica, tá? Essa que é a grande verdade. E no reino das trevas tem-se uma hierarquia bem organizada de anjos maus, ou demônios, né? No caso, que pecaram e foram lançados fora do céu. Então, nós vemos aí esses exemplos em João capítulo 8, versículo 44, 2 Pedro, versículo 2, capítulo 4, Judas, versículo 6, Efésios. Tem uma série de referências aí que nós podemos constatar isso. Segundo a Escritura, os anjos maus eles passam parte do tempo no inferno e parte no mundo, especialmente nos ares que nos rodeiam, tá? Nós vemos aí alguns exemplos. Algumas referências, se você quiser procurar no livro de João, capítulo 12, versículo 31, no capítulo 14, versículo 30, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, né, Apocalipse, capítulo 12, versículos 4, né, e também do 7 ao 9. Então tem uma série de referências aí para você buscar, né, no estudo que você irá estar fazendo aqui, assistindo esse vídeo e acompanhando. E alguns demônios, eles já estão presos, tá? Como a gente pode constatar lá em 2 Pedro capítulo 2, capítulo 2 e em Judas capítulo 6, tá? E alguns estão à solta, tá? Cumprindo as ordens de Satanás. Então a gente vê aí que alguns estão soltos, alguns estão presos no inferno. Então cuidado, tá? Porque se os filhos descritos de Deus lá em Gênesis, no capítulo 6, tá? Do 1 ao 4, eles fossem espíritos caídos, tá? Eles não poderiam ser chamados filhos de Deus. Se fossem anjos do Senhor, eles não iriam deixar sua posição de obediência e adoração a Deus para, nesse caso aí, né, denota que os filhos de Deus, tá? Não denota que são anjos, tá? Mas descendentes piedosos de Sete, né? Ou reis e líderes daquela época, que viviam naquela época. Então a gente pode aí concluir e desmistificar isso daí. E outra pergunta, irmãos: o que fazem os demônios? Tá? Então, quando a gente pensa nessa pergunta, a gente fica imaginando que eles estão a serviço do mal. Então, a gente vai falar aqui algumas coisas que realmente os demônios fazem. Tá? Os anjos, eles foram criados para adorar e louvar a Deus, tá? Servi-lo e agir como seus mensageiros, tá? E a Bíblia, ela afirma que eles são seres enviados por Deus para cuidar daqueles que receberão a salvação, como a gente pode conferir lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Pode conferir aí na sua Bíblia que você vai ver isso, tá? E os demônios, ele tem uma função similar, tá? Mas eles servem a um mestre diferente, tá bom? Até porque eles são anjos também, tá? Eles são governados por Satanás, né? E a quem eles servem sem temor. Você vê aí que os anjos de Deus servem a Deus com temor, e os anjos de Satanás, eles servem a Satanás sem temor, sem temer o seu próprio líder, né? Eles atuam na vida das pessoas, né? Iludem as pessoas com a intenção de trazer para a condenação eterna, que essa é a grande função de Satanás: enganar, para a pessoa se iludir e ficar condenada até o último dia de vida dela, quando ela morrer, sem salvação. E constantemente eles atacam, acusam o povo de Deus, fazem várias coisas, tá? Uma vez que Satanás ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente, tá? Ele usa quem? Os demônios. Para o quê? Para executarem as diferentes tarefas por ele dadas, né, na vida das pessoas, né, para atrapalhar. Então, nós vemos aí um exemplo na parábola do semeador, né, quando ele arrebata do coração das pessoas a palavra, quando ele sufoca as pessoas com os problemas na vida, que simboliza ali o crescimento entre os espinhos, né, quando ele não deixa que a pessoa se enraize na palavra, que raiz na palavra, para quando vier as tempestades ela não tombar, ela não ser arrancada da terra facilmente, né? E há também a aniquilação dele, né? Quando a palavra cai em boa terra, né? Ela produz frutos. Então isso daí demonstra que a pessoa foi bem ensinada e não tem ação do demônio sobre a vida dela.
tá? Os demônios, eles arrancam a palavra, né? Que para que ela não possa enraizar, sufoca, como nós já falamos. E muitas vezes o Satanás, ele promove o afastamento de algumas pessoas da presença de Deus antes que elas façam um genuíno compromisso com a palavra de Deus, ou seja, arrebatam, né, do coração a palavra. Então, basicamente, irmãos, os demônios, tá, eles trabalham de acordo com o padrão estabelecido por seu chefe Satanás, de acordo com a tentação, né, que eles recebem. Então, nós vemos aí um exemplo de Eva lá no Jardim do Éden, né? As pessoas contestam as afirmações, ele contesta as afirmações que Eva faz, tá bom? Tá vendo? Em seguida ele nega a realidade da morte, né? Ou seja, deturpa a palavra de Deus, né? Eles apelam para a vaidade, pelo orgulho humano, dizendo que os homens e as mulheres podem ser iguais a Deus, ou seja, induz o homem a pecar igual o pecado que ele pecou, tá? Ou mesmo também serem deuses também. Então isso orgulha o homem, né? A Eva ficou orgulhosa ali e acabou que pecou. Então a gente viu aí basicamente alguns métodos, tá? E ensinos básicos que estão por trás da maioria dos cultos e das falsas religiões. Então a gente viu aí como o que eles fazem, né? Tomamos alguns cuidados, algumas mentiras sobre ele. Agora vamos ver algumas atividades. Algumas atividades em geral são o quê? Subverter os propósitos de Deus, né? A atividade que ele faz, né? Podem ser usados por Deus para a realização de seus propósitos, né? Nós vemos aí em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, né? Em alguns casos particulares, eles podem causar doenças, eles podem possuir seres humanos, eles podem possuir os animais, né? Eles se opõem ao crescimento dos filhos de Deus, tá? Como a gente vê lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, né? Eles disseminam as doutrinas falsas, as heresias e a fofoca dentro da igreja. Isso é uma das atividades do demônio, por isso nós devemos estar atentos às astutas ciladas do inimigo. E qual é o destino final deles, irmãos? Eles sabem muito bem o seu destino final. Então a Bíblia ela nos conta que Deus ele tomou os anjos que pecaram contra ele e os precipitou no inferno e os entregou aos abismos das trevas, irmão, reservando para eles o juízo. Essa palavra se encontra lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. E Jesus ele também falou sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. Ele também descreveu como as pessoas que não creram nele terão a mesma terrível forma de destino, de eternidade, tá? Mateus capítulo 25, versículo 41, né? Porque até nós mesmos, seres humanos, somos descritos como seguidores de Satanás quando a gente nega Deus. Se nós somos amigos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus através da herança de Cristo, né? Como filhos adotivos. Assim como nós largamos Deus, nós nos tornamos filhos das trevas, né? Filhos vis de Belial, filhos que não prestam mais para nada, né? E para serem usados por Satanás. E se nós não nos arrependemos do nosso caminho, né? Não atentarmos para uma tão grande salvação, nós vamos ser condenados com o mundo. Infelizmente é isso, né? Porque o mundo ele jaz no maligno. A única coisa que vai ser salva desse mundo vai ser a igreja. Então, nossa pátria não é esta, tá? Nossa pátria, nós cremos na espiritualidade, tá? Nós cremos que nós vamos para o céu e nós temos fundamento para isso. Nós não vamos explicar os fundamentos aqui para isso, fundamentos históricos, porque isso não vai tomar muito tempo, tá? E também não é o caso. Quando chegar o caso, nós explicaremos, tá? Mas nós cremos na salvação da nossa alma. Não importa o que as outras pessoas acham, né? Nós temos certeza de quem nós temos crido, em quem nós estamos depositando a nossa fé. Sabemos que Ele é fiel e justo para nos salvar. E sabemos que Ele é verdadeiramente Deus na nossa vida, porque é uma experiência pessoal, né? Nós passamos toda a nossa vida na presença de Deus e só nós mesmos podemos dizer as experiências que nos comprovam que realmente Deus existe.
realmente Deus, Ele é conosco na nossa vida. As pessoas que não têm essa experiência, nós não podemos falar nada. Nós nos restringimos a dar o nosso testemunho e falar da verdade. Demonstrar que Jesus é a verdade. Né? E no conceito romano de verdade, né? É exatidão, é perfeição. E nós vemos tudo isso em Cristo. Né? Agora quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? E atente para essa tão grande salvação. E os avisos, né? De amor de Deus. Deus nunca quis ofender ninguém. Deus sempre quis demonstrar seu amor, como diz lá em João, versículo tão conhecido, capítulo 3, versículo 16, que ele amou, o amor que ele amou o mundo foi tão grande que ele foi capaz de dar seu filho, ou se fazer, né, como um filho, né, para se demonstrar ao mundo, para que todo aquele que cresce naquela ação, naquele amor, fosse salvo, né, não perecesse juntamente com o mundo, mas tivesse a vida eterna. E isso que é o legal, né, de nós servirmos a Deus. Nós cremos por fé e por ciência, né, porque Deus ele não quis promover, né, a sua palavra, né, os fatos históricos. As análises históricas da Bíblia, elas falam sobre isso, né, e isso é muito legal. Então, eventualmente, Satanás e seus demônios eles serão lançados no lago de fogo, que é o lugar de tormenta eterna, para todas as pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida, tá bom? Como a gente vê lá em Apocalipse capítulo 20, tá? Então, o destino temporário deles, alguns serão lançados no abismo, como a gente vê lá em Lucas capítulo 8, 31, tá? E outros serão soltos na grande tribulação. A gente pode constatar isso lá em Apocalipse capítulo 9. Então, um destino definitivo. A gente tem o destino definitivo dos demônios, o lago de fogo ou o Geena, né, que a gente pode constatar lá em Mateus capítulo 25, né, essa afirmação do destino definitivo dele. E uma observação muito importante: os demônios eles se apoderam dos corpos para induzir as pessoas a adorarem a Deus, tá? Adorarem a Deus, adorarem ao diabo, tá? E por rituais, pela dor, por falsas promessas, por ameaças terríveis. Então, os demônios eles influenciam as pessoas, se apoderam das pessoas para isso, tá? Então, o corpo é um lugar desejado que traz descanso e prazer. E essa nova criatura, essa nova pessoa, né, com dons do espírito maligno, de adivinhação e força sobrenatural, elas representam uma imitação, tá, do poder do Espírito Santo nas pessoas, tá bom? Então nós vemos aí que é uma imitação os poderes que Satanás demonstra na vida das pessoas, é uma imitação dos poderes de Deus, tá? Então nós vamos ver aí no quarto item as formas de atuação, como os demônios eles operam, irmãos. Os demônios de várias naturezas, eles operam como espíritos imundos, tá? Satanás os usa para guerrear contra o homem no corpo, na alma e no espírito. Então, de fora para dentro, como eles operam de fora para dentro, irmão? Nós podemos ser tentados e oprimidos sem estarmos endemoniados, tá? Então, Jesus ele padeceu estas duas formas de ataque demoníaco. Ele foi tentado em Mateus capítulo 4, versículo 1, tá? E oprimido em Isaías capítulo 53, versículo 7, nós vemos essa descrição. Então, nós também recebemos a tentação na carne, nós recebemos uma opressão na alma, né? Quando a gente é tentado por Satanás, tá? E a pessoa fica com a mente turbada, né? Tendo por base, tendo como ponto de partida a mente como sede da alma. Então a mente é um dos lugares que é o principal lugar que Satanás quer atacar. Ele não quer nem saber muito de atacar o corpo das pessoas, não. Só quando ele vê que não tem jeito mesmo. Mas o principal local é atacar a mente. Porque a mente é a porta de entrada para se formar os conceitos religiosos, o caráter das pessoas, né, para as naturezas serem modificadas, né, ou permanecerem firmes,
Então, o principal local de ataque de Satanás, tá? Então nós vemos aí de dentro para fora agora. A gente viu de fora para dentro, né? Que os demônios eles agem assim, tentando, oprimindo, tá? Sem nos atingir, mas eles tentam nos fazer parar. Tentou Jesus? Quem somos nós, né? Para não estarmos livres disso. Nós vemos aí a possessão, tá? No espírito, na alma e no corpo, tá, irmão? Então a habitação de demônio numa pessoa, exercendo em controle e influência sobre ela. No espírito, quando ela abate o espírito da pessoa, torna uma pessoa covarde, uma pessoa com espírito de imundície, que quer fazer coisas erradas, coisas vis diante do Senhor, tá? Na alma, com pensamentos contrários, né? É um dominó, né? Uma sequência, uma coisa vai derrubando a outra. No corpo, que vai ser o instrumento para utilizar a pessoa a colocar o que está sendo formulado na alma dela, na mente dela, para poder ela pecar. Então o verdadeiro crente ele não pode ser possuído por demônio, tá? Por quem tem o Espírito Santo dentro de si mesmo, tá bom? Contudo, alguém que se diga ser o que não é, ele pode manifestar o demônio dentro de si, tá bom? Então quando a gente vê, por isso que a mentira, né, é o principal arma, né, de Satanás, né, para induzir as pessoas a pecar. Quando a pessoa diz o que não é, ela pode estar possessa com um demônio de orgulho, um demônio de soberba, um demônio de inveja, sabe? O espírito maligno que influencia ela a fazer isso. Então a gente vai ver agora algumas características da possessão, para você saber identificar, né? Doenças físicas e mentais são algumas características, mas nem toda doença, tá? É possessão maligna. Nós queremos deixar isso bem claro aqui. Então a possessão permanece até o poder do Evangelho de Jesus Cristo chegar. Quando Jesus chega, Jesus traz libertação, Jesus traz purificação, né? Através da sua palavra, que é a água que lava e limpa toda enfermidade, todo o pecado, né? Através do seu sangue remidor também. Ele tem o sangue de Jesus e o nome de Jesus, os demônios ao ouvir, eles estremecem, né? E a pessoa que está possessa, ela não resiste, né? O demônio manifesta e sai. Então, espíritos de enfermidade, vamos falar aqui, são espíritos que podem afligir os corpos dos crentes, assim como também os dos incrédulos, tá? Então, em Lucas capítulo 13, nós vemos que a mulher afligida com o espírito de enfermidade durante 18 anos, né? Ela, né? Talvez ela estivesse aí sofrendo influência. Então, nós também temos aí outros exemplos para poderes demoníacos que afligem o culto, em Mateus capítulo 12, capítulo 17 de Mateus, Atos, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 12, nós vemos aí, né, alguns exemplos. Espíritos sedutores, nós vimos espíritos de enfermidade e espíritos sedutores agora. Então esses espíritos, eles afligem o espírito do homem, né, seduzindo a crer nas mentiras doutrinais, né, e a própria pessoa se condena ao castigo eterno por ter sido seduzido a crer em outras coisas. Eles são espíritos de doutrina falsa, cultos falsos, falsos cristos e maestros falsos, pessoas que maestram a vida dos outros falsamente. Nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo falando, né, a Timóteo. E esses espíritos sedutores, eles são enganosos, eles enganam as pessoas. Eles obram milagres que levem realmente alguns a crer que eles são de Deus, tá? Eles são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. E essas pessoas, e eles vão aos reis de todo mundo, esses demônios, e enganam as pessoas, de modo que fazer essas pessoas acreditar nesses falsos deuses que eles têm, a fim de reuni-los também. Essa é toda uma estratégia, um grande planejamento de reunir todas as nações para a grande batalha do final do mundo, irmão, da Armagedon contra Israel, tá? E a gente vê, né, que isso em meio a todos esses estudos, a gente fazendo, né, os estudos escatológicos, as explicações na nossa vida, a gente vê isso também, e nós devemos estar atentos para isso. Então, espíritos sedutores, eles incluem também o espírito de adivinhação, mencionado lá em Atos, capítulo 16, versículo 16, né, quando aquela menina adivinhava lá, dava lucro para aqueles homens daquela cidade, e Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação sobre daquela menina. Então, esses espíritos de adivinhação,
tá? Ou espíritos familiares, né, que também são encontrados aí nas mesas brancas. Eles operam adivinhações. As bruxas são enganam também, são instrumentos de enganação, tá? Leitores de palma da mão, como cigana, né? Bola de cristal, e folhas de chá, né? Através desses métodos não bíblicos, os espíritos de adivinhação, eles predizem o futuro ou revelam um conhecimento que é naturalmente desconhecido. Irmãos, nós falamos aqui em aula que o quê? Que adivinhar é diferente de predizer. Quando o Senhor Deus, ele dá um sonho para alguém, revela uma coisa a alguém, ele não está revelando o futuro que vai acontecer, não. Ele está revelando o futuro que pode ser intervindo, tá? Através da oração. Se as pessoas clamarem a Deus em oração, Deus fecha as sepulturas, Deus dá os livramentos, mas Deus, ele avisa antes, né? Nós estamos aí acostumados a ver pessoas sendo avisadas: ó, hoje é teu último dia, tua última chance. Se você não voltar para o Senhor hoje, Deus vai te levar a uma sepultura aberta. Cabe a pessoa não, através do livre-arbítrio, não, porque Deus não é um Deus mau, né, que obriga as pessoas. Dá um livre-arbítrio. Agora, se a pessoa desprezar a sua vida por amor de Cristo, né, e aí deixar com que a palavra de Deus fale mais alto e aceitar Jesus, Deus fecha a sepultura, dá o livramento. Agora, se não, aquele futuro previsto de desgraça vai se tornar um futuro previsto de bênção, né? E agora, se a pessoa não atentar para a voz do Senhor, ela vai, infelizmente, a palavra de Deus vai se cumprir, tá? É diferente, tá? Das adivinhações, das previsões futuras, que geralmente dão errado, né? Que essas outras pessoas envolvidas com o espiritismo fazem, tá? Então, as advertências, elas são dadas contra os espíritos familiares em Levítico capítulo 19, tá? Para a gente não procurar adivinhador, feiticeiro, agoreiro, adivinho. Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, tá? Levítico capítulo 20, versículo 27. E 1 Samuel 28, 3 também. Tá? Esses são os presentes e operantes em cada culto e onde quer que exista o erro doutrinário. Esses são os espíritos malignos presentes. Tá? Isso não quer dizer que dentro da igreja também não vai ter, não. As pessoas não vigiarem, né? Pessoa for uma pessoa soberba, arrogante, que se diz que tem tais dons e na verdade não tem, ela pode falar alguma coisa dela mesma e turbar a outra e aí, né, causar uma desgraça, né? Mas Deus, ele é fiel para nos revelar as coisas. Os espíritos imundos, nós falamos dos espíritos de enfermidades, sedutores, que atraem as pessoas, né, a errarem, tá? E os espíritos imundos. Então, esses poderes demoníacos de espíritos imundos, eles afligem a natureza e a alma do homem. E eles são responsáveis pelos atos imorais, tá? Pensamentos sujos, tentações e outras estratégias de Satanás para atar aos homens, às mulheres. Então, quando Satanás, ele controla os indivíduos com os espíritos imundos, ele também pode operar em casas e igrejas e nações inteiras, pois esses grupos compostos de indivíduos recebem as influências de Satanás e Satanás, ele trabalha nesses vários níveis da estrutura da sociedade, né? Botando enfermidade, espíritos sedutores e espíritos imundos, né? São todos espíritos contrários, né? Aos espíritos, aos 7 espíritos de Deus, né? Os espíritos de maravilha, de conselho, de sabedoria, né? De fé, de amor e por aí vai. Então a gente vê que as pessoas que estão sob influência desses espíritos, eles estão opressos demoniacamente. Então a gente vai ver agora a opressão demoníaca, como a gente destaca aí, como a gente consegue ver a opressão demoníaca. Então, oprimir significa o quê? Submeter, vir contra ou atar a partir do exterior, tá bom? E o espírito maligno, de várias maneiras, ele realiza essa opressão. Eles causam depressão, criam circunstâncias negativas, tá? E inserem pensamentos maus na mente das pessoas, né? Como pensamento de suicídio, pensamento de imoralidade, né? De incredulidade, de medo, né?
E a gente vê mesmo pessoas sendo cristãos com esses opressos por esses demônios, né? Oprimidos por esse demônio, porque muitas das vezes não creem na palavra do pastor, né? E enquanto deveriam crer, acham que sabem mais, querem opinar na vida da igreja, como o pastor deveria fazer isso, fazer aquilo, sendo que na verdade isso demonstra uma opressão demoníaca, porque está incrédulo, muitas das vezes tem medo de ir evangelizar, de fazer alguma hora, porque tem medo de passar mal, de ser assaltado, enquanto nós não devemos temer o mal, tá bom? Nós vemos aí também espíritos de imoralidade, as pessoas na igreja perderam, em muitas igrejas, perderam-se a moralidade do culto, não só em igreja, mas em outras repartições, perdeu-se a moralidade, as pessoas não têm mais aquele respeito de usar uma roupa decente, né, de respeitar, ter ética em relação aos erros dos outros, de conversar depois, né, de respeitar as hierarquias, né, e aí a moralidade se perde, né, nos vários âmbitos que ela abrange. Então os demônios eles criam circunstâncias satânicas, as situações que tentem os homens a pecar, né? Nós vemos lá em Atos capítulo 10 os demônios criando essas circunstâncias, tá bom? E a gente viu a opressão, irmãos, né? Falamos aí sobre essas circunstâncias negativas, de imoralidade, incredulidade, de medo, vontade de se suicidar, por causa que às vezes você está falando algo com seu filho quer se desviar da presença de Deus, seu marido, sua filha, seu irmão, seu familiar, seu parente ou irmão, e aí você vê que não teve efeito, você fica meio que decepcionado e quer se suicidar, sendo que não é por aí, né? Nós vamos ter aflições no mundo, né? Mas nós devemos ter bom ânimo, nós devemos lutar até o fim em oração, não devemos desistir nunca. A gente não desiste quando está com câncer, quando está doente, a gente vai até o fim, então a gente tem que ir também até o fim em oração por aqueles que estão sendo enlaçados pelo inimigo ali, recebendo as influências, vendo que muitas das vezes os cristãos são mais corruptos do que a pessoa que é ímpia, né? E aí elas usam aquele pretexto, né, para querer se baseando no errado. Às vezes a pessoa está no esfriamento espiritual, ela trabalha mais do que vai para a igreja, ela só vai ao culto os dias de domingo, e aí é a consequência. Enquanto era criança, participava ativamente da igreja, depois que cresceu, adquiriu uma profissão, que começou a trabalhar, a gente vê que só vai para a igreja os domingos, ou seja, aquilo que ela vinha recebendo, aquela influência boa que ela vinha recebendo toda a vida dela, se ela não foi edificada na rocha, se o caráter dela não foi formado muito bem, né, ela vai chegar ao esfriamento espiritual quando ela crescer, e vai jogar tudo pro ar. Vão vir decepções sentimentais, decepções familiares, né, até porque a criança que ela vive num lar onde é feito comentários indevidos na frente de uma criança sobre o culto, sobre o pastor, como deveria ser, ela vai criando um nojo da igreja, ela vai criando uma aversão, vai vendo que as pessoas que não são cristãs que não falam mal da igreja são menos, em certos termos, né, que elas não vivem lá na igreja, então podem falar mal até dos outros, mas aí ela vai associando aquilo, poxa, aquela pessoa não fala isso, e as pessoas lá na igreja falam, e acaba que ela vai se afastando aos poucos, e quando vê, está praticando coisas horrendas que não deveriam. Mas a nossa função enquanto pais, enquanto líderes, enquanto pastores, é orar, nunca baixar a guarda, né, e fazer como Cristo fez por nós, dar a vida até o final. Tá bom, irmãos? A possessão demoníaca, irmãos. A possessão demoníaca, ela ocorre quando um demônio ocupa um espírito de um ser humano, tá? Então a Bíblia ela nos fala que o demônio eles podem entrar no corpo de uma pessoa, como a gente vê lá em Lucas capítulo 8, né? A fim de controlar seus pensamentos e ações. Então todos os cristãos eles pertencem a Jesus Cristo e os seus espíritos humanos são selados pelo Espírito Santo, tá? Então os demônios eles reconhecem esse selo. E
eles podem também entrar no corpo dos animais, tá? Como a gente vê lá em Marcos, né, capítulo 5. Eles são associados com livros de mágica, em Atos 19 a gente vê isso. São associados a ídolos, a gente vê a referência em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao 21, né? E com frequência eles causam doença ou deficiência física, tá? Envolvimentos também com cartas de tarô, horóscopo ou qualquer outra forma de adivinhação, eles podem dar aos demônios a oportunidade, tá, de entrar na vida de um cristão. E tais práticas elas podem ser inofensivas para a maioria das pessoas, mas Satanás ele usa as menores chances para obter a vantagem sobre as pessoas, né? A gente vê aí na revista, né, que a gente compra nos jornais, que as pessoas compram os jornais, que sempre vem aquela parte lá do horóscopo, do tarô, né, daquelas cartas adivinhando o futuro. A gente vê que tudo isso pode ser uma brecha para Satanás entrar na vida das pessoas, tá? E fazer as pessoas acreditarem esse negócio de signo, que a vida delas pode realmente ser influenciadas por aquilo dali, tá? Podem, se elas quiserem. Se não quiserem, tá? Se elas não optarem por essa maldição, eles podem optar pela bênção de Jesus, que não deixarão elas participarem disso. Então a gente vai ver agora, passar para a parte da manifestação, irmãos. Com frequência, os demônios eles preferem se esconder para que possam exercer controle, tá, sem oposição. Eles possuem poderes sobrenaturais e exibem esses poderes através das suas vítimas. Então, muitas vezes Jesus repreendeu os demônios, né, para livrar as pessoas que sofriam por suas possessões. E os demônios também podem possuir os seres humanos, tá? Então, a possessão demoníaca, ela é uma condição na qual os espíritos maus, ou seja, os demônios, eles habitam no corpo de ser humano e tomam o controle completo da vida dessa sua vítima. E algumas pessoas elas preferem usar a palavra endemoniado, né, em lugar de possessão, né? Mas sem levar em conta o termo, tá? A pessoa possuída, ela é habitada por demônios. Então, possessão não significa que uma pessoa não é responsável pelos seus atos, tá? Pelo seu próprio pecado, que ela simplesmente está possuída, tá? Então, a sua responsabilidade, ela descansa nos fatores que a levarão a tal condição. Então, a possessão ela pode acontecer por vontade própria, tá? Onde uma pessoa pode desejar ser tomada pelos espíritos, né, para dirigir, né, pessoas espíritas, né, pronunciam maldições, né, se torna uma bruxa ou obter algum certo outro tipo de poder sobrenatural, tá? E a possessão também pode ocorrer involuntariamente, tá bom? Onde o indivíduo ele não pede para ser possuído, mas através de pensamentos pecaminosos, né, ações ou contato com o ocultismo, né, com essas coisas ruins que nós acabamos de falar, resulta em possessão, tá? Dos poderes demoníacos que operam também nos pais, né? E os pecados dos pais podem afetar a próxima geração, como nós bem sabemos em Êxodo capítulo 20, né, capítulo 34, também Deuteronômio capítulo 5, que Deus ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam, mas ele a maldição dos pais elas afetam os filhos até a 3ª e 4ª geração, tá? Isto conta para a possessão demoníaca ou opressão de crianças, como registrado em Marcos capítulo 7, 24, tá? E capítulo 9, né? Onde nós vemos aí essa contagem sendo feita, tá? Então, obsessão, irmãos, demoníaca, tá? Também é a outra forma dos demônios agirem, de atuarem nas pessoas. Essa é uma condição onde alguém fica obcecado por um interesse ou preocupação com os demônios. E é um interesse raro no sobrenatural, tá? Principalmente aos demônios, tá? Não sobrenatural de Deus, mas os demônios. E é um interesse raro do sobrenatural em demônios e em Satanás, que controla esses interesses e busca isso de maneira ditatorial. Então, a obsessão pelos poderes demoníacos ele pode levar à possessão por eles. E os demônios
assim eles causam aquelas doenças chamadas toques, né? A pessoa fica lá obcecada toda hora, fica fazendo a mesma coisa, ou então fica obcecado o dia inteiro em querer descobrir o futuro, em se meter com essas coisas de adivinhação, de futuro, né? Que não seja da parte de Deus, né? Até porque quem serve a Deus ele não fica obcecado por essas coisas. Então a gente vê aí uma presença de Satanás, né, na vida dessas pessoas, obcecando ela, né, tornando eles obcecados por essas coisas, tá bom? Então nós vamos, a princípio, irmãos, continuar aqui a aula e continuar a aula aqui e entrar em mais um tópico, para nós abordarmos, tá? Então os demônios eles podem afetar os crentes, né? O próximo tópico a gente aborda aí essa pergunta: eles podem afetar os crentes, os demônios, tá? Aí vem a resposta: o que você acha sobre isso, né? Então um verdadeiro crente ele não pode ser possuído por um demônio, tá? Porque o Espírito Santo ele não pode habitar no mesmo tempo com o espírito maligno. Mas isso não significa que os crentes não podem ser afetados pelos poderes demoníacos, tá? Então nós lutamos contra esses poderes, tá? Satanás usa os poderes demoníacos para atacar os crentes desde o exterior através da opressão, tá? E os sintomas que nós discutimos aqui previamente, né, são obviamente vistos, mas eles não podem possuir o verdadeiro crente. Possuir indica uma ocupação interior, tá? Oprimir ou atar indica uma influência exterior, tá? Então eles podem agir de fora para dentro, mas nunca de dentro para fora dentro de um crente. A gente conclui isso, né? Então as atividades dos crentes elas podem ser dirigidas pelo diabo se eles permitirem os poderes demoníacos oprimi-los, tá? E tal opressão ou atadura pelos poderes malignos permite a Satanás use os cristãos para propósitos malignos. Isto é o que aconteceu quando Pedro, um discípulo de Jesus, ele foi usado por Satanás para tentar desviar Jesus de sofrer pelos próprios pecados por toda a humanidade, que é onde a gente encontra isso lá em Mateus 16, né? Jesus ele respondeu Pedro, mas ele não quis dizer que Pedro realmente era Satanás. Ele reconheceu que naquele momento Pedro permitiu a Satanás, tá, operar através dele. Ou seja, ele não estava possuído por demônios, tá, mas ele estava permitindo ao espírito satânico influenciá-lo. E por suas próprias ações os crentes dão lugar ou proporcionam oportunidade, tá, para Satanás usá-lo. Então Pedro naquela situação ali ele foi usado como um inimigo, né, como um Satanás. Por Jesus identificou isso e falou: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, inimigo, que não quer me ajudar no meu propósito. Então tudo que se opõe ao propósito de Deus na sua vida é um Satanás, é um demônio. Isso não quer dizer que você esteja endemoniado. E outra situação importante também que nós vemos: às vezes as pessoas veem vultos, veem coisas ruins, né? Isso é um dom que Deus dá para essas pessoas de verem os espíritos malignos. Então essas pessoas devem se dedicar em oração, buscar o aperfeiçoamento do seu dom, que é isso que manda a palavra de Deus, né? Para que ela possa estar servindo a Deus com excelência. Não se amedrontar quando vê um espírito, né? Se acovardar, não pode temer, porque o poder que é em nós é muito maior que o poder que é das trevas, né? O poder do bem, o poder de Deus é muito mais... tem muito mais efeito sobre a nossa vida do que os poderes das trevas, até porque nós somos, né, embaixadores de Deus. Então fica aí essa dica: você vê espíritos, sombras, vultos, não se amedronte, busca Deus para você clamar, você ser uma coluna de oração na sua casa, na vida das pessoas, na igreja, né, e Deus ele se agradará disso. Amém? Então a gente continuando aí, se o crente ele continua em pecado, conhecido e confessado, há um ponto em que ele pode deixar de ser um cristão, como a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Então você acompanha lá que você vai ver
essa referência que a pessoa continua no pecado, não se arrepende, né? E Paulo fala, ó, esse camarada aí não merece estar mais entre a gente não. Entregue ele a Satanás, porque ele todo mundo conhece o pecado dele, ele não se arrepende, né? E por aí vai. Então Paulo compreendeu que o quê? Que os pecados, especialmente os pecados não confessados, continuados na carne, eles poderiam produzir a perda da sua própria alma, ainda que ele houvesse pregado aos outros. Então, ao continuar vivendo no pecado, você terminará futuramente numa condição de quê? De desvio, né? Isso significa que você já não será mais um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Se você continua no pecado, conhecido e não confessado, ninguém pode dizer qual é o exato ponto no qual você deixa de ser um seguidor de Jesus, né? E de novo torna-se parte do reino de Satanás. E é Deus que determina esse ponto. Mas quando ocorre, você está abrindo, né, as portas aos ataques maiores do inimigo, inclusive a possibilidade de possessão demoníaca. Então, por isso, é importante que quando você peca, o pecado seja confessado imediatamente e você se converta dessa injustiça que você está cometendo, né? Isso é bem orientado lá em 1 João capítulo 1, versículos 9 ao 10. Então, Jesus é chamado de a palavra de Deus em muitos lugares na Escritura, né? Como ele próprio disse. Não, mas se a palavra de Deus ela não mora em você, então Jesus também não mora em você, tá? Isso é fácil de se concluir. E como os demônios eles obtêm o controle das pessoas, irmãos, né? É uma das outras assuntos que nós iremos abordar, mas não hoje. Em um outro momento, na nossa quarta aula, nossa última aula, nós abordaremos esse assunto, como os demônios obtêm o controle das pessoas. Amém? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula, né? Em nome de Jesus. Pode clicar. Amém. Ai, eu cliquei. Pode ir. Eu cliquei naquele botãozinho.